Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição deste domingo, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Vamos aqui falar sobre o nosso Vasco. Tem muita coisa aqui pra gente falar, né, cara? Tem informação sobre Davi Luiz. Isso mesmo, Davi Luiz, que hoje o Flamengo informou, né, que não vai continuar, não vai renovar o contrato do Davi Luiz. O zagueiro não continua no Flamengo para a próxima temporada. O Vasco tem interesse e estuda fazer uma proposta pelo zagueiro Davi Luiz. A gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar também sobre o atacante Marcos Paulo, ex-Fluminense, que o Vasco também está estudando, né? Está negociando. A gente vai falar sobre o Gil, o zagueiro Gil, que está no Santos, que também, a pedido do Carille, pode aparecer no Vasco da Gama. Então, assim, tem bastante coisa aqui para a gente falar. Nosso vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E bom, tô gravando aqui de dentro do carro porque, como vocês sabem, eu tô viajando. Eu tô no Espírito Santo, tô na minha cidade natal, a cidade de Ibatiba, aqui no Espírito Santo. E bom, hoje é domingo, né? E você sabe como é domingo em família. Em casa tá uma zona danada, tá o pessoal ali fazendo churrasco, fazendo festa, enfim, uma barulhada. Então, o lugar mais silencioso que eu encontrei para poder gravar esse vídeo foi dentro do carro. Inclusive, estou aqui com o carro estacionado em frente à casa, né? E gravando aqui. E toda vez que passa alguém na rua, a pessoa deve pensar, quem maluco que está aí com o celular na mão, um notebook no colo, gravando o vídeo no carro parado, estacionado. Sou eu. Enfim, faz parte, né? O que importa é o conteúdo aqui para os companheiros do canal Machão da Gama. E esse vídeo que tem oferecimento da KTO, tá? KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer fazer suas apostas esportivas, tem o link da KTO aqui na descrição desse vídeo. E tem um QR Code também na sua tela, onde é só você apontar a câmera do seu celular. Se você estiver assistindo pela televisão, você aponta a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO. E lá você tem as melhores odds. Lembrando que a KTO é um site para maior de 18 anos. E lembrando também, para você sempre jogar com responsabilidade, beleza? Vamos lá? Vamos atualizar aqui as informações sobre o nosso gigante da colina, meus queridos. A gente começa falando sobre o Tietê, né? O volante Tietê, que será jogador do Vasco nessa temporada de 2025, né? O Vasco conseguiu a contratação do Tietê, jogador que é multicampeão, né? É campeão brasileiro pelo Botafogo, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, campeão brasileiro também pelo Atlético Mineiro. E sobre o Tietê é o seguinte: a possibilidade de permanecer morando no Rio de Janeiro pesou muito para que o Tietê aceitasse a proposta do Vasco da Gama, né? Ele foi comunicado que não teria o seu contrato renovado pelo Botafogo, e aí ele tinha, enfim, a vontade, né, de permanecer no Rio de Janeiro, porque a esposa dele está grávida. E por conta dessa situação, não estava nos planos do casal mudar de cidade ou mudar de país, a menos que fosse por conta de uma proposta muito irrecusável. O Tietê recebeu o contato do Vasco após a disputa, né, da Copa Intercontinental, que o Botafogo disputou. O Botafogo perdeu para o Pachuca e depois disso, né, as coisas foram acontecendo. Lá, na disputa ainda da Copa Intercontinental, o clima já era de despedida, né, para o Tietê. No hotel onde o Botafogo estava hospedado, muitos companheiros do Tietê e funcionários também do Botafogo fizeram questão de falar pessoalmente com o jogador para dar um abraço nele e desejar boa sorte. O Tietê, assim como outros jogadores, ele optou por não retornar com o Botafogo
na delegação para o Brasil. Ele permaneceu um dia a mais na capital do Catar e voltou para o Rio de Janeiro de maneira particular com a sua esposa. As conversas entre Vasco e Tietê estão praticamente sacramentadas, estão faltando apenas as trocas de documentos, né, entre Vasco e Botafogo para o acerto ser oficializado e o jogador ser anunciado de forma oficial pelo Vasco. Mas o Tietê será jogador do Vasco, né, jogador de 32 anos e encerra sua passagem de 3 anos no Botafogo. Ele foi campeão da Libertadores e do Brasileiro pelo Glorioso, disputou 55 partidas, foi titular em 31 delas. E eu já falei aqui em outros vídeos, né, que eu acho o Tietê uma baita de uma contratação. É um jogador que vai ajudar muito o Vasco na temporada de 2025. Bom, além do Tietê, o Vasco segue aí no mercado tentando buscar outros reforços, né? E segundo aqui o companheiro Felipe Dias, que cobre o Santos, jornalista que cobre o Santos, o zagueiro Gil, que disputou a Série B pelo Santos nessa temporada, pode pintar no Vasco na temporada de 2025. O zagueiro Gil, enfim, é um homem de confiança, né, do Carille, que foi treinador dele no Corinthians, foi treinador dele também no Santos, e o Gil que chegou a cogitar a aposentadoria, né, após essa temporada, mas o zagueiro Gil interessa ao Vasco a pedido do Fábio Carille. O jogador teria sido ali um pedido do técnico do Vasco para a temporada de 2025 no Gigante da Colina. Eu, sinceramente, não concordo muito com essa possível contratação, né? Que por enquanto é só um interesse. Eu acho que o Gil, enfim, já é um jogador estilo Maicon, assim. Cara, o Gil já foi um baita zagueiro, já foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, assim como o Maicon também já foi. Mas no momento atual, eu acho que, enfim, não seria muito útil, né? Vamos dizer assim, uma contratação do Gil. Mas vamos aguardar. Por enquanto, apenas uma informação lá da imprensa santista em relação a isso, que o Vasco teria um interesse na contratação do Gil a pedido do Carille. Eu, sinceramente, acho que é uma coisa que não deve ir para frente. Agora, uma informação muito boa sobre zagueiro, que é até o tema principal desse vídeo, né? De título, de capa, etc e tal, é sobre o Davi Luiz. Isso mesmo, o zagueiro Davi Luiz do Flamengo, que foi comunicado hoje que não vai ter o seu contrato renovado lá no Flamengo. O Davi Luiz pode pintar no Vasco da Gama. Informação do Globoesporte.com. Nas últimas horas, o Vasco fez contato e consultou a situação do zagueiro Davi Luiz, que não teve o seu contrato renovado no Flamengo e está livre no mercado. O Vasco está avaliando apresentar uma proposta ao jogador. Davi Luiz tem 37 anos de idade e foi informado nessa quinta-feira que não vai continuar no Flamengo. Ele já recebeu sondagens de outros clubes e deve decidir aí o seu destino nos próximos dias. O Vasco formalizou o interesse no jogador e está no páreo para a contratação de Davi Luiz. Informação do Globoesporte.com. Davi Luiz não fica no Flamengo e o Vasco interessa na contratação do zagueiro. Bom, o Davi Luiz é um cara que dispensa apresentações, né? Já jogou Copa do Mundo, enfim, ficou muito marcado pela Copa de 2014 aqui com a seleção brasileira, mas enfim, tem a sua carreira na Europa, veio para o Flamengo nas últimas temporadas, performou de certa forma bem. O Flamengo não renovou o contrato do atleta e agora ele está livre e o Vasco surge aí como uma possibilidade. O Vasco estuda fazer uma proposta pelo Davi Luiz. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Você contrataria o Davi Luiz para o Vasco da Gama? A sua participação, o seu comentário é importante. E para encerrar aqui esse vídeo, a gente vai falar agora sobre um jogador ex-fluminense, o atacante Marcos Paulo, do Atlético de Madrid. A informação do Lance Net é que o Vasco negocia a contratação do atacante Marcos Paulo,
do Atlético de Madrid, que tem passagens pelo Fluminense e pelo São Paulo. Num primeiro momento, as conversas estão caminhando ali para um empréstimo com o clube da Espanha, o Atlético de Madrid, pagando cerca de 60% do salário do jogador. O atleta tem o desejo, né, de voltar ao futebol brasileiro e ver ali com bons olhos, né, retornar ao Rio de Janeiro. Ele tem 23 anos de idade, base do Fluminense. Já jogou também pelo São Paulo, no futebol belga, no futebol de Portugal, e agora pode retornar ao Brasil, vindo para o Vasco da Gama. A informação é essa, e é isso, meus queridos. Ficarei por aqui, tá? Marcos Paulo aí pode pintar no gigante. Enfim, o que eu tinha para falar nesse vídeo eu já falei. Um grande abraço, deixe seu like, se inscreva, até a próxima. Fui!